Você já ouviu falar da síndrome de Rett? É um distúrbio raro do neurodesenvolvimento e que ocorre quase exclusivamente em meninas e atinge uma em cada 10 mil a cada 15 mil mulheres e que afeta quase todos os aspectos da vida da criança. A capacidade de falar, andar, comer e até respirar. Outubro é o mês internacional de conscientização sobre essa síndrome e aqui no Brasil a Associação Brasileira Abra-te busca prestar apoio às famílias que tenham familiares, com essa condição rara. A gente vai conversar agora com a representante da Abra-te na região Nordeste, a Clarissa Figueiredo, que está lá em João Pessoa, na Paraíba, e vai falar com a gente, trazer as informações a respeito dessa síndrome. Clarissa, que inclusive ela é muito associada ao autismo. Então, inclusive, você tem uma moça, uma menina que tem esse problema, e eu queria que você falasse primeiramente dos desafios, inclusive por conta do diagnóstico, que é muito difícil também dessa síndrome. Bom dia, Clarissa, e seja muito bem-vinda ao Notícias de Picos. Bom dia, meu nome é Clarissa, moro em João Pessoa, na Paraíba. Tenho uma filha atualmente com 14 anos, chamada Marina. Ela foi diagnosticada com 1 ano com a síndrome de Rett, que é uma síndrome rara. Até hoje, se a gente chega em qualquer hospital, ninguém sabe nem o que é essa síndrome. E a gente conseguiu unir forças, o Brasil todo e agora o mundo todo, através dessa síndrome, para a gente descobrir meios e formas de ajudar, principalmente em meninas, mas já temos vários casos em meninos, só que infelizmente, como ela é muito parecida com autismo, os casos são subnotificados, principalmente porque Estado e Prefeitura ainda não têm estrutura para diagnosticar esse tipo de síndrome. Infelizmente, a gente tem que correr contra o tempo. E quem pode, é claro, pagando muitas vezes o exame, porque a gente consegue descobrir essa síndrome através de um exame genético. Infelizmente, dependendo do exame, da primeira vez que você faz, você não consegue obter o diagnóstico correto. Então, esse exame ele tem que ser feito várias vezes, Clarissa, para que o diagnóstico seja preciso, é isso? Às vezes, dependendo das comorbidades, das dificuldades que a pessoa tem, você, com exame específico para síndrome de Rett, você não consegue, que é o exame para o diagnóstico do MEC-P2, que o distúrbio é nesse MEC-P2. E, às vezes, você faz o específico para síndrome de Rett a primeira vez e não consegue, não tem um resultado específico. Dá sim, não tem resultado, é sem resultado. E você precisa repetir depois de um tempo para poder ver se consegue esse tipo de resultado. E Clarice, quais os principais sinais, ou seja, características que essa criança apresenta para os pais, acender o alerta para essa síndrome? O principal deles é a questão do desenvolvimento motor. As crianças começam desenvolvimento motor normal, começa às vezes a andar, a falar, faz tudo como uma criança normal. A partir de 1 ano a 1 ano e meio, elas começam a desaprender o que elas já tinham conseguido. Por exemplo, os que andam, quando começa a andar, começa a cair demais. Os que falam, diminui as palavras, às vezes falavam até frases e não falam mais. Então, assim, são várias características muito parecidas com o autismo, e se não tiver um neurologista e um pediatra que estejam alertas a essas pequenas mudanças, porque infelizmente os pais não conhecem nenhum tipo de síndrome e nem conseguem identificar. Você nota que sua criança é diferente, fazia coisas que deixou de fazer, tem comportamentos que
não são adequados para aquele tipo de idade, então precisa, infelizmente, de um acompanhamento mais preciso de um neurologista e de um pediatra. Então, Clarissa, são muitas informações que as pessoas, né, muitas pessoas não sabem. Então, por isso é que surgiu essa associação, justamente para auxiliar, para esclarecer, né, tirar dúvidas de muitas pessoas que às vezes tem uma criança, tem um familiar em casa que apresenta, né, esse tipo de sintoma, associa ao autismo e não é essa síndrome. Então, a associação, como é que a associação faz esse trabalho de conscientização e também do aparato, né, dessas famílias? Como o Brasil é muito grande, a gente começou a dividir o Brasil por núcleos, por exemplo, pelas regiões. Mas a região Nordeste, por exemplo, é muito grande. E a gente teve que subdividir. Na região Nordeste, tem comigo aqui na Paraíba, em João Pessoa, tem outra representante em Pernambuco, a gente já conseguiu outra para ficar na Bahia, porque, infelizmente, como as crianças começam a ter uma vida mais assim, não é que é complicada, mais trabalhosa, as famílias normalmente precisam parar de trabalhar para ter alguém que dê um suporte àquela criança o tempo todo. E às vezes, como a pessoa não tem condições de pagar para uma pessoa ficar tomando conta, você para a sua vida profissional para se dedicar a seu filho. E a gente consegue, pelo Nordeste e pelo Brasil todo, começa a descobrir. Principalmente tem os centros de referências multiprofissionais, que esses centros de doenças raras, eles estão específicos nos estados, na maioria dos estados, mas tem alguns que ainda não têm, então dando esse suporte. A gente está conseguindo colocar testes genéticos para esse tipo de pessoas e também mais suporte nas terapias, porque como é muito parecido com autismo, mas a síndrome de Rett precisa de uma visão além, porque o autista às vezes não fala, e a síndrome de Rett também, você começa a falar e para de falar. Então, o tipo de terapia é bem específico, tanto para o autismo como para a síndrome de Rett. E a gente tenta, na associação, dar um suporte ao Brasil todo. Como assim, Clarissa? Como é que você diz isso? Eu digo através de que, se um estado não tem o devido tratamento, a gente encaminha para outro. Ah, mas a família não tem condições, mas a gente tem aquele TFD, transporte fora do domicílio. Esse tipo de trabalho está conseguindo ajudar muitas famílias que no seu estado não têm o devido tratamento. Então, a gente utiliza o TFD, que tem no Brasil todo, é só cada pessoa procurar na sua prefeitura. Infelizmente, a gente tem muita má vontade. Mas, se você for lá, ficar insistindo, mostrando a documentação do seu filho que está precisando, vai ter alguém nas prefeituras e no estado que vão se comover com a sua situação e vão ajudar a você auxiliar a qualidade de vida das famílias. Porque, infelizmente, uma pessoa com RET sem tratamento vai passar por muitas dificuldades, que normalmente ela vai ser diagnosticada como autismo, e não é autismo. Ok, Clarissa, a gente agradece pelas suas informações e até parabeniza, né, por essa luta que, como a Clarissa estava falando, né, é do Brasil inteiro, né? Ela que faz parte da Associação Abra-te, ela é representante do Nordeste, justamente para conscientizar e ajudar essas famílias que têm alguém com síndrome de Rett, que é uma síndrome rara e que as pessoas precisam de mais informações até para poder ajudar esse familiar, não é isso, Clarissa? Então a gente agradece a sua participação aqui no Notícias de Picos. Obrigada, vocês também. Bom dia aí. Bom dia, Clarissa.